noite, bomba na Bienal do Livro. Esse é um dos destaques do jornal do SBT, que está começando. Polícia explode a bomba deixada num banheiro da Bienal do Livro em São Paulo. Santos vence Fluminense, mas pode perder 5 pontos no tapetão. Em matéria de combate ao cigarro, os europeus mostram que estão na frente. A bomba que tumultuou a Bienal do Livro em São Paulo. A polícia foi chamada e em poucos minutos todo o pavilhão foi esvaziado. A bomba de fabricação caseira foi encontrada num dos banheiros por um funcionário da limpeza. O GAT foi chamado e em pouco tempo retirou as 20 mil pessoas que estavam naquele momento visitando a Bienal. Numa verdadeira operação de guerra, homens com coletes à prova de bala e capacetes blindados chegaram num carro especial para levar a bomba. Ela foi transportada com todo cuidado para a Sociedade Hípica Paulista. Não sabendo a potência da bomba, os policiais decidiram por uma explosão controlada. O perito informou que a bomba continha baixo teor explosivo, mas poderia atingir pessoas num raio de 5 metros quadrados. Nasceu Francisco Buarque Brown. O garoto nasceu no final da tarde na clínica São Vicente, na Gávea. Pesa 3,6 kg e mede 51 centímetros. Francisco é filho de Carlinhos Brown e Helena Severo e neto de Chico Buarque e Marieta. Todos passam bem. A economia brasileira praticamente não sai do lugar no primeiro semestre. É o que mostra o Produto Interno Bruto do período, que não se mexeu, ficou no mesmo lugar. Segundo números do IBGE, o PIB variou no semestre só 0,02% positivo. Nos últimos 12 meses, houve crescimento um pouco maior, de 0,27%. Mesmo assim, muito pequeno. Feio, sujo e malvado. O cigarro está se tornando o grande vilão deste fim de século. Enquanto os Estados Unidos desestimulam o fumo, a Europa já está muito além. Let me show you how much ash a 20-a-day smoker makes. O comercial é direto. Primeiro, ele mostra a quantidade de cinzas que um fumante produz em 20 dias. E conclui, nem todos os fumantes fazem isso. Alguns já estão mortos. Na Europa, a ideia americana de classificar o cigarro como droga foi bem recebida. Mas muitos países já estão além. Na Inglaterra, por exemplo, a venda de cigarros para menores de 16 anos é proibida há muito tempo. Na França e na Itália, toda e qualquer propaganda de cigarro é proibida. Mesmo assim, o cigarro continua matando muito na Inglaterra, mais do que acidentes de carro, AIDS, drogas e álcool juntos. 750,000 people quit smoking every year. So why not be one of them? It's better than being one of these. Lembra daquele comercial do senta, levanta, senta, levanta? Pois olha, a vida de Castor de Andrade está mais ou menos assim. É um entra e sai da prisão. Brasília cai na folia e as cenas do crime gravadas em Porto Alegre. Veja um resumo do dia. Em Porto Alegre, câmeras escondidas estão ajudando a polícia a identificar assaltantes de supermercados. Menos de 24 horas depois de libertado, Castor de Andrade é levado pela Polícia Federal. Mas no final da tarde é solto novamente para cumprir prisão domiciliar. Em São Paulo, 2 estudantes são mortos por engano numa briga que envolvia a disputa de uma namorada. A Micarecandanga, um carnaval fora de época na esplanada dos ministérios, causa a maior polêmica em Brasília. Tribunal Superior Eleitoral ainda não sabe se a votação informatizada está livre de fraudes e erros. Fernando Henrique visita Manaus e anuncia plano plurianual de investimentos na Amazônia no valor de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Bolsas caem, menos 1% em São Paulo e menos 0,9% no Rio. Campeonato Brasileiro, Santos e Fluminense jogaram agora à noite no desconhecido estádio do Ibirapuera, em São Paulo. O Santos ganhou, mas pode ficar sem os pontos. A vitória do Peixe foi apertada. Anderson foi o dono do gol solitário, 1-0. O Santos colocou em campo o colombiano Uruziaga, que ainda não foi liberado pela CBF. E essa indisciplina pode tirar 5 pontos do time da Vila Belmiro. Os outros gols da rodada você vê no Jornal do SBT logo depois do jogo.
Enterro de meninas comove a Bélgica. Encontro histórico na África do Sul. E Boris Yeltsin reaparece bem-humorado. O mundo hoje. Boris Yeltsin reaparece e desmente os boatos de que vai sofrer uma operação de ponte de safena na Suíça. O enviado especial de Boris Yeltsin à Chechênia, Alexander Lebed, garante que entra em acordo com os rebeldes dentro de 2 dias. O líder espiritual do Tibete e o líder político da África do Sul se encontram na cidade do Cabo. O Dalai Lama diz que um de seus sonhos era conhecer Nelson Mandela. As 2 meninas de 8 anos que morreram de fome depois de sequestradas por uma gangue de pedófilos são enterradas na Bélgica. O dólar se mantém parado há 20 dias. Comercial a R$1,01. Paralelo a R$1,03. E o turismo também a 1,03. Maior rede de varejo do mundo adota uma fórmula bem brasileira, o cheque pré-datado. Veja depois dos comerciais. E veja também, um norte-americano que só pensa em nazismo vai parar na cadeia. A Walmart, a maior cadeia de varejo do mundo, fica no prejuízo no primeiro semestre do ano no Brasil. São 5 lojas que a cadeia tem no país e elas fecharam o semestre com 15 milhões de reais de prejuízo. A direção da empresa já anuncia mudanças. Vai entrar na onda do cheque pré-datado para se adaptar a um mercado mais competitivo do que pensavam os americanos. O neonazismo está vivo, mas um dos principais homens do movimento está preso. O americano que se diz filho espiritual de Hitler foi condenado na Alemanha. Um tribunal de Hamburgo condenou a 4 anos de prisão o líder neonazista americano Gary Lausch. Ele é considerado um dos principais dirigentes neonazistas do mundo e durante anos financiou o movimento na Alemanha. Lausch é tão fanático pelo nazismo que, além de tentar se parecer fisicamente com Hitler, fala inglês com sotaque alemão. O Tribunal de Hamburgo o condenou por promover o ódio racial. Durante todo o julgamento, o americano ficou quieto. Quando saiu o veredito, disse apenas: a guerra continua. Bem, agora é hora das entrevistas imperdíveis do Jô Soares, no Jô 11:30. E tem mais Jornal do SBT para você logo depois do Jô. Até lá.